E aí galera do canal, tudo bom? Mais um vídeo começando, mais um F5 Tricolor e eu vim aqui para passar mais umas notícias aí do São Paulo para vocês. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito do canal, queria te pedir para você se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber os nossos próximos vídeos de notícias e análises das reviews dos jogos. E é isso aí galera, vamos pro vídeo que hoje o negócio tá polêmico. Torcida, foi definido os árbitros que vão apitar a final do Paulistão. O jogo de ida no Morumbi vai ser apitado pelo Luiz Flávio de Oliveira e o jogo de volta vai ser apitado pelo Rafael Claus lá na Arena Corinthians. A Federação Paulista disse que houve um sorteio para ser escolhido esses árbitros aí para a final. Só que um sorteio com apenas 2 árbitros envolvidos não são um sorteio. É no máximo ali um pedra, papel, tesoura, um jockey pô ou um par ou ímpar. Porque o que aconteceu foi simplesmente foi escolhido se o Rafael Claus ou o Luiz Flávio iam apitar o primeiro ou o segundo jogo. Os outros árbitros do Paulista não foram envolvidos nesse sorteio. Por esse critério esdrúxulo da Federação Paulista, você já começa a ficar esperto com a arbitragem que vai apitar o jogo. Sobre o Rafael Claus, não tenho nada a comentar, não me recordo de algum jogo que ele havia prejudicado o time do São Paulo, então até que para mim não cheira nem fede a escolha dele para a final do Paulistão, um jogo de volta. Agora vamos falar um pouquinho do Luiz Flávio de Oliveira, que vai apitar o jogo de ida na final lá no Morumbi. Já queria começar o vídeo dizendo para vocês que os bastidores do São Paulo, a diretoria do São Paulo, está dormindo com relação a essa escolha aí da arbitragem para a final do Paulistão. Pô, se o São Paulo tivesse ligado, jamais ia deixar de boa aí essa escolha do Luiz Flávio para apitar o jogo do São Paulo aí dentro de casa. O histórico do Luiz Flávio de Oliveira apitando jogos do São Paulo é tenebroso. O cara sempre dá um jeitinho ali, às vezes não por querer, mas ele acaba sempre beneficiando o Corinthians em jogos contra o São Paulo. Eu vou deixar para que você faça, para eu não ficar falando coisa aqui que eu sei e tal, mas eu quero que você faça. Abre o Google aí e digita: qual o time do coração do juiz Luiz Flávio de Oliveira? Você vai entender certinho por que ele não pode apitar essa final do Paulistão. Árbitro, ele é que nem eu, que nem você. Ele também gosta de futebol e ele também tem um time de coração. Então, cara, o Luiz Flávio, ele em hipótese nenhuma deveria apitar o jogo São Paulo contra Corinthians na final desse Paulista. O retrospecto do Corinthians em jogos do Luiz Flávio de Oliveira é um retrospecto assim bem positivo, se é que você me entende. Contra o São Paulo, por exemplo, em 4 jogos que o Luiz Flávio apitou na história entre São Paulo e Corinthians, o Corinthians ganhou 3 e o São Paulo só ganhou 1. Se você torce para o São Paulo há algum tempo, você vai se lembrar do que eu vou falar aqui agora. Você lembra do jogo entre Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão de 2014? O Corinthians ganhou aquele jogo por 3-2 do São Paulo lá em Itaquera e houve uma participação muito polêmica do árbitro nesse jogo. Para você ter uma base, o São Paulo começou ganhando esse jogo e aí o árbitro conseguiu dar 2 pênaltis para o Corinthians no mesmo jogo, expulsar um jogador do São Paulo e ainda na oportunidade que o São Paulo teve um pênalti ao seu favor, ele se omitiu e achou, na opinião dele, que não foi pênalti. E aí para analisar comigo, 2 pênaltis para o rival, expulsão de um jogador seu e ainda fechar os olhos para um pênalti claro que teve para o seu time. Ele teve outra atuação duvidosa nesse clássico também, em 2017, quando, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo jogou com o Corinthians. O jogo foi no Morumbi e o Corinthians acabou ganhando por 2-0. Só que no primeiro gol, um gol do Jô, ele recebeu um passe e ele estava impedido, fez um gol impedido. Então, cara, poxa, toda vez que esse Luiz Flávio de Oliveira joga contra o São Paulo, ele acaba errando ali em um lance capital e acaba favorecendo de forma assim, às vezes não premeditada, mas ele acaba favorecendo o Corinthians. Ao meu ver, é um erro muito grande o árbitro de São Paulo apitar uma final de Paulistão,
Porque, cara, se você é do estado, você mora num estado grande, normalmente você torce para um dos clubes grandes daquele seu estado. E por mais que você seja um árbitro, você também gosta de futebol, você também deve ter o seu time de futebol e ele pode estar envolvido nessa final. Então, assim, não, eu acho que não deveria um árbitro do estado apitar a final do seu próprio estado. Tem final do Paulistão, pega um árbitro carioca para apitar, pega um árbitro gaúcho, pega um árbitro paranaense, pega um árbitro lá do Nordeste e vice-versa, cara. Não fica pegando árbitros do mesmo estado para apitar uma final do seu estado, porque assim fica um negócio assim que pode ser tendencioso. Não que vá ser, mas dá chances para que isso aconteça. Pode ser que ele entre em campo no domingo e não comprometa no resultado do jogo, apite certinho, apite de forma coesa, use o VAR, coisa que eu acho que ele às vezes vai chamar a responsabilidade para ele, vai fazer cagada. Então, assim, pode ser que ele não comprometa no resultado do jogo, mas caso o contrário aconteça, você lembre que eu avisei aqui que o retrospecto dele em jogos do São Paulo é tenebroso quando o assunto é Corinthians. Tô tão preocupado, cara, que eu acho que infelizmente a gente vai jogar 11 São Paulinos contra 12 corintianos. Esse foi o vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte ele aí embaixo, deixa o seu comentário com relação aos assuntos abordados no vídeo. Não esquece de se inscrever para ajudar aí no canal e ativar o sininho das notificações para receber as próximas notícias do São Paulo. Vou deixar também as nossas mídias sociais aqui em cima e na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo de notícias e reviews de jogos do São Paulo.